Desculpem, meus queridos alunos, eu estava mutado, eu li mudado, multado, né? Bom, boa noite então aí a todo mundo, para quem não estava me escutando, né? Eu acho que por algum motivo aqui está configurado para entrar com o microfone mutado, para não estragar a aula, né? Então, beleza, já estou gravando, vou começar a compartilhar, se Deus quiser, aqui. Nossa senhora, tem duas aulas hoje, então eu estava preparando a aula de multimídia. Bom, deixa eu compartilhar aqui uma janela. Uma janela. Tá. Luz. Vocês estão vendo aí essa tela vermelha linda e maravilhosa do lado do professor mais bonito da fã? Beleza? Preciso saber se vocês estão vendo. Se estiver vendo, eu já. Alguém pode, por gentileza, me. Ah, tá aparecendo sim, professor. Obrigado, viu? Opa. Eu preciso desse contato. Eu preciso desse contato para saber se as coisas estão acontecendo, porque. Não, tranquilo. Bom, muitos de vocês, né, a gente tem 18 pessoas aqui na sala. Deixa eu ver quem está aqui. O Adrian, Bruno, Esther, Igor, Renan, chegou mais gente. O fato é o seguinte, vocês devem estar pensando, nossa, mas a gente está fazendo aula de álgebra linear e a gente ainda não fez nenhum exercício, certo? Assim, nossa, esse professor é totalmente louco, retardado. Não, não é bem isso não, gente. Eu poderia fazer como todos os professores de matemática e proporcionar a vocês uma lista bem grande de exercícios para que vocês fossem fazendo aos poucos, tá? Mas eu garanto para vocês que isso não é muito legal. E eu vou dizer por quê. Porque não adianta nada a gente fazer conta se a gente não está entendendo o que a gente está fazendo. Né? Daí tem uma parte de pessoas que acham que o exercício, né, você treinar na matemática funciona. Eu já falei para vocês, eu sou meio contra, tá? Por quê? Porque é o seguinte, se eu não sei o que eu estou fazendo, eu desanimo. Eu tive uma aula aí um tempo atrás, cara, se eu não aprendo da primeira vez, eu vou ter muita dificuldade lá na frente. Então é assim, eu estou explicando as coisas de uma maneira bem simples, tá? Hoje a gente vai fazer uns exercícios sim, mas os exercícios que a gente vai fazer é para desenvolver o nosso raciocínio, a nossa mente, tá? Então vamos pensar melhor no que a gente vai ver, tá? Na aula passada, a gente falou já de equação, né? Tá? Então, aqui a gente já falou, falou. Tá. Então a gente vai começar hoje a falar de sistemas lineares, que é um dos objetivos que a gente tem em aula, tá? Eu sei que eu já expliquei, já contei mais ou menos a historinha para vocês do que é o sistema linear, mas é o seguinte, vamos tentar entender de uma vez por todas. A gente não consegue falar de sistemas lineares se a gente não souber o que é uma equação linear. Equação linear eu já expliquei, mas vamos repetir aqui. Equação linear é uma equação de uma ou mais variáveis, né, na qual cada variável sempre tem expoente igual a 1. É um jeito de explicar. Por exemplo, isso daqui é uma equação. Tá? Veja bem, aqui no x, aqui, ele não está elevado ao quadrado, não está elevado ao cubo, tá? Não é raiz quadrada de x. Tá?
Então, é uma equação linear. Por quê? Porque ele não tem elementos nessa equação que tirem essa linearidade. Quando a gente for estudar, talvez, computação gráfica, processamento digital de sinais, né, a gente vai ter coisas que são lineares e não lineares. Então, uma coisa linear, a gente pode dizer que seria, por exemplo, uma reta linear. Tá? Agora, coisas não lineares são coisas que fazem curvas. Tá? Então, se elas fazem curvas, elas não são lineares, a gente, se a gente colocar no gráfico, a gente pode ter uma dificuldade de encontrar pares ordenados nessas curvas, se a gente não entender como que é o desempenho delas. Tá? Bom, tirando essas coisas, vamos ver aqui o que é mais simples para a gente, tá? Se a gente pegar uma equação, tá? A gente vê que ela tem alguns nomes, né? Por exemplo, o x dessa equação aqui, tá? A gente chama de variável, tá? Esse valor que está multiplicando o x, a gente chama de coeficiente, tá? Beleza? Tá. E esse termo aqui, ó, que é o resultado do negócio, é o que a gente chama de termo independente, tá? Todos são números inteiros. Geralmente, o coeficiente, a gente vai, em alguns momentos, a gente vai chamar de escalar, mas não agora, tá? Para a gente, o que importa é que a gente sabe que o x é uma variável, o coeficiente é um número real, né, que multiplica a escalar, isso daqui é uma função. E esse termo aqui é o termo independente. Tá? Então, outra equação, por exemplo, tá? 2 mais y igual a zero. Esse daqui é um y, que não está elevado ao quadrado, não está elevado ao cubo. Ele tem expoente igual a 1. Então, a gente pode dizer que isso daqui é uma equação. E aqui embaixo também, uma outra equação linear. A gente tem três variáveis, uma delas, todas na realidade, multiplicadas por escalares, tá? Para a gente entender melhor, né? E, portanto, o termo independente é zero, né? Portanto, é uma equação também, uma equação linear, tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos de equação não lineares para a gente ter uma ideia. Por exemplo, essa equação não é linear porque está elevado ao quadrado, já resolveu o problema. Essa equação não é linear porque eu tenho duas variáveis, uma multiplicando a outra. Tá? Então, isso daqui não é uma equação linear. Essa daqui também não é uma equação linear, por quê? Porque eu tenho uma radiciação, tá? E um expoente elevado a menos 1. Veja bem, um expoente elevado a menos 1 é a mesma coisa que escrever esse número, tá? Numa fração, por exemplo. Né? Então, x a menos 1, tá? A gente pode, por exemplo, inserir equação, tá? De fração. Vamos colocar aqui 1 em cima, tá? Elevado 1 e x elevado a 1 embaixo, tá? Beleza? Então, essa situação aqui, tá? O expoente da variável não é igual a 1. Então, não pode ser considerado uma equação linear. Beleza, pessoal? Tá? Então, e como que é o que é uma solução para uma equação? Tá? Essa é a dúvida que a gente tem agora. Bom, para a gente solucionar uma equação, é a gente encontrar todos os valores das variáveis que se encontram nessa equação, por exemplo, 2x menos 3y igual a 4. A gente tem que encontrar todos os valores que se encontram nessas variáveis, tá?
para que a equação satisfaça a igualdade. Nossa Senhora, a fração é complicado, né? Então, não é no futuro, tem que escrever, né? Ó, encontrar todos os valores das variáveis da equação que satisfaçam a igualdade. Tá? Bom, então o que, que significa isso? Eu tenho dois termos aqui, tá? E eu tenho que achar todos os valores de x e de y que satisfaçam essa igualdade. Que quando eu substituir aqui nessa variável x e nessa variável y, tá? A gente satisfaça a igualdade. Tá? Geralmente, quando a gente faz a solução, a gente pode encontrar uma solução, várias soluções, conforme a gente já viu, né? Se a gente informar que isso daí, perceber, né, facilmente que isso é a equação de uma reta, tá? A gente consegue, a partir de jogando valores num par, né, num lado do par, no x, por exemplo, a gente vai descobrindo quais são todos os y. Mas o fato é o seguinte, por exemplo, o 5,2, esse par ordenado, 5,2, lembrando que um par ordenado a gente coloca primeiro o x, né, no eixo das ordenadas lá, e depois o y, que é o eixo das abscissas. Se a gente colocar esse par ordenado no gráfico, a gente vai saber onde ele está. Mas vamos pensar aqui matematicamente ou algebricamente. O par ordenado 5,2 é a solução para essa equação. Isso quer dizer que se eu trocar o 5, né, pelo x e o 2 pelo y, vai resolver a equação. Vamos tentar fazer isso? Fácil. Vou pegar aqui a equação, né? Bom, vou pegar o 5, que é o x, tá? E vou substituir aqui, tá? Vou pegar o 2, que é o y, e vou substituir aqui. Bom, ô louco, por que que aumentou assim? Não sei, mas não vem ao caso. Vamos diminuir. O que a gente tem aqui, se o meu PowerPoint funcionar, tá? E se eu aumentar só esse tamanho aqui para ficar igual? Ah, já entendi o que que acontece. É a fórmula, por isso que... Tá? Mas tudo bem, vocês estão entendendo, né? Ó, o que eu tenho aqui é 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. Não é 2x. 2 vezes 5 é 10. E aqui é 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. Então, se eu escrever 10 menos 6, vai ser igual a 4, né? Vou escrever 10 menos 6, tá? É igual a 4. Então, significa dizer que essa igualdade, ela é válida, porque 10 menos 6 é igual a 4 e 4 é igual a 4. Tá? Nossa, muito fácil isso. Realmente é muito fácil. A matemática é muito fácil. A gente que complica. Mas por que, que a gente complica? Porque a gente não quer entender o fácil. A gente olha o fácil e acha que o fácil a gente não precisa aprender, porque a gente já sabe, né? E não é bem assim que funciona. Só lembrando, o que significa uma igualdade entre coisas? Tá? Uma igualdade significa dizer que, tá? Por exemplo, se eu tiver 4 unidades de limão numa mão, tá? Se eu tiver uma coisa igual na outra mão, o que, que eu vou ter também? 4 limão. Não é limão, é limão mesmo. Tá? Ou seja, 4 limão é igual a 4 limão. Se eu pegar um limão e colocar na minha mão esquerda, vou ficar com 5 limão. Isso daqui é uma igualdade? Não. Isso daqui não pode ser uma igualdade. Daí a gente teria que inserir o símbolo, se Deus quiser, aqui, deixa eu achar aqui. Tá? Que eu não sei se tem, né? Ah, não vou achar, né? Eu nunca acho quando eu quero as coisas aqui. Tá? Onde que veio a equação?
equação. Aqui eu tenho símbolo de diferente, muito bem. Então, se eu pegar 5 limão, com certeza vai ser diferente. Tá? E uma equação, a gente já está dizendo que a gente quer que as coisas fiquem iguais. Portanto, é uma equação. Tá? Se for iniguais, seria uma inequação, mas não é o nosso caso. Tá? Então, 5 limão é diferente de 4 limão. Tá? Mas aqui já dá para aprender uma coisa importante. Olha só. Primeira coisa que a gente pode tirar desse raciocínio. Tá? Ó, se eu pegar um número qualquer, K, um escalar qualquer, K vezes 4 limões, tá? E multiplicar de um lado, né, da igualdade, se eu multiplicar de outro lado da igualdade, eu continuo com a igualdade valendo, tá? Então, qualquer número multiplicando um lado da igualdade e o outro lado da igualdade, continua fazendo a igualdade valer, tá? Se eu pegar, tá? Dividir isso daqui. Como que eu vou fazer para dividir aqui para não precisar complicar a minha vida, tá? Se eu dividir isso daqui por z, tá? E z é uma variável também, vai significar alguma coisa, tá? Significa que do outro lado aqui também, se eu dividir por z, tá? E daí tem que fazer o tracinho. Vocês estão vendo? Tá complicado isso, né? Coisa tão simples, mas é bom a gente repassar essas coisinhas, né? Tá? Por exemplo, se eu pegar aqui e dividir por z também, tá? Significa que a igualdade se mantém. Tá? Então é por isso que, né? É por isso que a gente faz essas contas matemáticas e a gente passa de um lado para outro, que na realidade não é passar de um lado para outro. Tá? Olha só. Por exemplo, se eu tenho K limão, tá? Para isso se manter igual, eu tenho que multiplicar do outro lado também. Certo? Beleza. Então, aqui já resolveu um monte de problema nosso. Tá? Nesse caso aqui, ó, vamos pegar essa outra equação. 2x menos y mais z. Tá? Eu posso dizer também que essa tripla ordenada aqui, ó, da mesma maneira que eu fiz aqui, ó, porque eu coloquei, se é uma equação que tem x e y, eu tenho dois números que podem ser colocados aqui. Eu ainda não estou dizendo se essa é uma solução única, se tem outras soluções. Para mim não interessa isso agora. Se eu disser o par ordenado 5, 2 é a solução para essa equação, e dou a equação para você, o que você vai responder? Você vai colocar o 5 no lugar do x, o 2 no lugar do y, e vai ver. Se o lado esquerdo da equação for igual ao lado direito, você diz assim, não, realmente é uma igualdade, então é válido. Isso é o resultado, ou é uma solução para essa equação. Ela pode ter outras soluções? Pode. Tá? Mas não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se esse par é a solução. E a gente colocando aqui, a gente viu que é. Então, eu posso fazer a mesma pergunta. Ó, essa tripla ordenada aqui, 2, 1, 3, tá? É um conjunto de solução. Tá? Esse 2, 1, 3 é a solução para a equação? Tá? Bom, aqui eu fiz uma afirmação, porque eu já fiz as contas e eu sei que é. Como que eu faço as contas? Ó, eu pego 2, né, substituo no lugar do x. Certo? Então, 2 vezes x costuma dar, 2 vezes 2 costuma dar 4. Tá?
Mais, menos. Tá? Eu coloco o 1 no lugar do y. Tá? O 1 no lugar do y. Tá? Então, aqui fica 1. 1. Tá? E daí, o que, que eu faço? Eu pego esse menos 3 aqui. Estou mudando de cor. Na hora de vocês estudarem, para vocês virem, né? O menos z onde eu pus, aqui no lugar do zero. Tá? Então, eu coloco menos 3 aqui. Tá? Vou até colocar na mesma cor para a gente não perder o raciocínio. Porque depois, tipo assim, o professor falou, né? Na hora que você vai estudar, daí você não lembra, daí você tem que rever a aula. Tá? Bom, fazendo isso daqui, quanto que vai dar? Ó, 4 menos 1 costuma dar 3. Tá? Então, 3. 3 mais menos 3, tá? Vai dar 0. Então, se 0 é igual a 0, né? Que é o que a gente está fazendo, então a gente diria que esses 3 números aqui é a solução. Como que se o professor, eu vou dar um monte de coisa para vocês fazerem, né? Aquelas listas de exercícios para vocês ficarem sábado e domingo fazendo 200 exercícios, né? Daí vocês vão falar assim, pô, era mais fácil falso e verdadeiro, né? Tudo bem, eu posso dar falso e verdadeiro. Mas daí, como que você vai responder um exercício corretamente quando o professor dá uma equação para você, ou o problema, ou alguém... Será que tem alguém querendo entrar aqui? Não. Eu acho que é o meu WhatsApp que está... Deixa eu desligar o WhatsApp aqui. WhatsApp. Tirei o WhatsApp, beleza. Desculpa aí, gente. É que os alunos ficam em polvorosa, né, perguntando as coisas, né? Agora tem que voltar onde eu estava, porque eu nem sei. Se eu sair, vocês me ligam. Porque pode ser que... Tá. Vocês continuam vendo o cursorzinho aí? Eu não fiz nada, não, né? Então, o que eu quero dizer assim, se eu perguntar para vocês, a tripla ordenada 2, 1, 3 é a solução para a equação 2x menos y mais z igual a 0? Tá? Vocês vão responder, sim, é. Tá? Mas eu poderia fazer uma outra pergunta, né? Quais são as soluções ou as possíveis soluções para a equação 2x menos y mais z igual a 0? Aí fica um pouquinho mais difícil de responder. Tá? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tá? O que eu diria é que, além dessa equação aqui, além desse 2, 3, 1, tá? Eu tenho certeza, gente, tá? Que a ordenada tripla aqui, ó, 0, 0, 0, também é a solução para a equação. Tá? Não sei se vocês conseguem enxergar isso daí. Tá? Mas, ó, se eu substituir aqui por 0, 2 vezes 0, 0. Se eu substituir o y por 0, vai dar 0. 0 menos 0 costuma dar 0. E se eu substituir o z por 0, vai dar 0 também. Tá? Então, 0, 0, 0 também é solução. Certo? Beleza. Como que eu escreveria essas duas coisas aqui matematicamente? Sei lá, eu colocaria um conjunto solução igual, tá? Bom, se eu só achei essas duas, tá? Eu teria que colocar aqui chave, né? Que é um conjunto solução, tá? Então, eu colocaria o 0, 0, 0, que é uma tripla ordenada, e eu escrevi
ó. Hoje eu tô bom, né? Tá? E o outro 2, 1, menos 3, também vai ser a solução disso daqui. Tá? Então é assim que a gente coloca. Aí tem que fechar, né? Porque senão o professor dá errado. Aí tem que pensar nisso também, né? Tá? Daí o professor, mas você não escreveu corretamente matemática. Porque o professor de matemática, ele é igualzinho um professor de português. Mas o que eu quero dizer com isso é que essa equação aqui, ó, tá? É um tipo especial de equação que a gente chama de equação homogênea. Tá? Toda equação homogênea tem o termo independente. Vocês lembram o que é termo independente? Ó, termo independente. Aqui, ó. Tá? Toda equação homogênea tem um termo independente, tá? Igual a zero. Tá? Então, isso daqui é uma equação homogênea. Tem outros tipos de equação? Tem. Depois a gente vai ver. Tá? E toda equação homogênea tem. Daí a gente simplesmente generaliza, né? Como que eu generalizo um número? Ah, a gente coloca alguma coisa para significar ele, né? Tipo, eu coloquei a letra N. Podia colocar X? Podia, tá? Então, só que se eu colocar X, de repente confunde a gente, né? Com X, Y, que a gente usa nos exercícios geralmente, tá? O que eu quero dizer é que a matemática, moçada, a gente, sabendo o que a gente está querendo dizer com aquilo, tá? A álgebra permite que a gente generalize. E é isso que os matemáticos geralmente fazem. Só que quando os matemáticos generalizam, tá? Como a gente não está muito acostumado com essa linguagem, a gente acaba se confundindo todo. Por exemplo, olha que uma coisa que a gente vai fazer muito, tá? Por enquanto, talvez não caiba, tá? Mas a gente vai fazer muito isso aqui. Ó. A gente vai pegar uma equação, tá? Grandona assim, ó, tá? Em vez de chamar de x, eu vou chamar de x índice 1, tá? Esse caso aqui, ó, em vez de chamar de y, eu vou chamar de x x2, tá? Mas por que você faz isso? Ah, porque eu quero, eu sou chato, tá? Eu quero chamar de x2 e pintar ele de marronzinho. E o z, eu vou chamar de x3. Ah, por que, César? Porque eu sou chato, eu quero fazer diferente. Tá? Eu mudei alguma coisa na equação? Não. A equação não continua a mesma? Continua. O que, que muda? Ah, muda a variável, né? A letra que eu estou representando algo que pode admitir vários valores. É uma variável. Tá? Pô, interessante. Então, eu posso trabalhar desse jeito? Pode. E se em vez de colocar o X, né, eu quero colocar, sei lá, essa letra aqui bonitinha aqui. Não sei nem que letra é. Ah, pode colocar. E em vez desse X aqui, eu posso colocar uma outra letra? Por exemplo, isso daqui, eu inseri duas vezes. Posso. Ah, e o X aí eu também posso colocar um outro símbolo grego, tipo epsilon?
Pode. Tá? Mudou a equação? Absolutamente nada, gente. Essa equação é exatamente igual a essa equação. Só que tem um problema, né? Tem um problema. Qual que é o problema? O problema é que... Espera aí. Como eu faço para selecionar isso daqui? Copiar. O problema é que tem letra que a gente não está acostumado a ver, e daí a gente fica com medão, porque a gente tem paura de coisa que a gente não conhece. Tá? E na matemática tem muito disso. É só o cara colocar uma fórmula na tua frente com um monte de letra que você não está acostumado. Cara, a coisa é simples, mas só de você olhar a letra você fica com medo. Né? E a gente não pode ter medo da matemática. Tá? Por quê? Porque a matemática, gente, é uma coisa tão lógica, tão simples, tão fácil. Né? Só que os caras põem letra difícil para a gente ficar com medo. Né? Para eles conversarem entre eles lá na linguagem que eles se entendem, né? Para ser diferente. Sabe aquele grupinho de bairro lá, que o cara começa a inventar uma gíria lá, e você vai falar, a gíria só funciona naquele grupinho. Por quê? Porque o ser humano precisa se destacar. Daí ele fala daquele jeito lá, né? Por quê? Porque você não entende o que o cara está falando, né? O cara quer aparecer, na realidade é isso. O cara quer aparecer e fica falando coisa que ninguém entende, né? E matemático não quer aparecer. O matemático mesmo, ele gostaria que todos nós entendêssemos a linguagem que ele fala. E é essa linguagem aí. De qualquer maneira, tá? Se eu for resolver isso daqui, né? Eu vou resolver em função dessa letra que eu nem sei o nome, tá? Juro para você, eu nem sei o nome disso daí, tá? Vou resolver em função desse negócio aqui, parece um D desenhado, tá? E vou resolver em função desse epsilon aqui, ó. Poxa, César, é tão simples assim? É. E por que que você está falando isso para mim? Eu já sabia. Eu estou falando só para tirar o seu medo, tá? Porque se o seu medo for que nem o meu, quando eu estava estudando álgebra linear lá no meu primeiro ano no curso de física, a professora me pôs um medo tão grande, tá? Que eu não conseguia aprender com ela de jeito nenhum. Eu achava que só ela sabia, ela falava um monte de coisa, um monte de A1, de X1, X2, X3. Eu nem sabia o que era aquilo, porque no colegial, né, o professor só trabalhava com XYZ, no cursinho, só com XYZ, XYZ, W, assim, V, né, tudo letra comum. E a professora colocava aquele maldito X1, X2, X3, ou A1, A2, A3, e eu ficava louco, tá? Bom, beleza. Então a gente já aprendeu isso daqui, tá? E a gente vai ver também que... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, porque vocês também não estão vendo o tamanho inteiro aí, né? Tá? Bom, se a gente sabe o que é a equação, o que é um sistema? Bom, o sistema linear nada mais são do que um conjunto de várias equações lineares, tá? Contendo as mesmas variáveis. Ah, isso é importante. Por exemplo, ó, 2x menos y igual a 3. É uma equação linear, não é? Tem uma outra equação, x mais y igual a menos 1. É uma outra equação, tá? Só que essas duas equações, elas, primeiro, são lineares porque não tem nenhum elevado a nada aqui e não tem variável multiplicando variável. Beleza. Não tem raiz quadrada de variável também. Legal. Tá? E ele é composto pelas mesmas variáveis. Então, se eu tenho x, eu tenho x aqui. Se eu tenho y, eu tenho y aqui. Beleza. Então, qual que seria, tá,
a solução para esse sistema. Por quê? Uma coisa é a solução para uma equação, que a gente viu aqui atrás, né? Ou aqui atrás, tá? Isso é a solução de uma equação de 3 variáveis aqui, né? E isso daqui seria uma solução para 2 variáveis. Mas essa equação tem uma outra, pode ter uma outra solução, concorda? Agora, se eles estiverem num sistema, significa dizer que a solução de um sistema é a solução comum, tá? Comum. O que significa uma solução comum a todas as equações que compõem o sistema? Significa eu achar um par XY, né? Um par XY, tá? Ou eu vou colocar A1, A2, que são números quaisquer, que eu não sei ainda, porque eu não calculei, né? Então, o A1 e o A2 são 2 números quaisquer aí que eu inventei, tá? Que, se eu pegar esse A1, que é o X, e sempre assim, que é o amarelo, e o Y, que é o azul, tá? Se eu pegar, tá, esses 2 números e colocar nas 2 equações, tá? Nas 2, tá? Se eu colocar aqui, vai ser igual a 3, né? E se eu colocar na de baixo, vai ser igual a -1, é uma solução comum para essas equações. Beleza? Só que é o seguinte, gente, vamos pensar um pouco mais. Se é uma solução comum, não significa eu dizer que isso daqui, tá, é igual a isso daqui. Ó, pensa comigo. Se eu estou achando uma solução que é igual para as 2 equações, é a mesma coisa que dizer que as 2 equações são iguais, tá? Então, é a mesma coisa dizer que 2x menos y igual a 3 é igual a x mais y, que é igual a -1, tá? Bom, dá para mexer um pouco aqui, né? Por exemplo, eu vou tirar essa igualdade aqui, só para brincar um pouquinho. Como que eu posso brincar aqui? Isso vai ser importante para a gente. Se eu pegar esse -3, todo mundo fala assim, você pode pegar o -3, tá? E passar para lá. Não é assim que fala para a gente? Só que passa para lá com sinal invertido. O que é passar para lá com sinal invertido, gente? É você pegar, tá? E tirar tudo que tem aqui fazendo assim, ó, transformando isso numa equação homogênea. Se você subtrair 3, por exemplo, dos 2 lados da equação, você não mexeu em nada, você concorda? Tá? Você não mexeu em nada nessa bodega. Você simplesmente tirou o 3 aqui e tirou esse mesmo 3 aqui. A igualdade se mantém, não se mantém? Se mantém. Só que 3 menos 3 é a mesma coisa que eu escrever 0. Certo? Ou seja, dá a impressão que a gente passou o 3 para lá, né, que era o 3, com sinal negativo. Mas não é. O que a gente fez foi simplesmente transformar a igualdade em igualdade. Tá? Poxa, se eu tivesse aprendido assim na 6ª série, talvez isso daí resolvesse um monte de problema na matemática que eu tive na vida. Tá? Beleza, a mesma coisa a gente vai fazer aqui. Bom, para eu transformar isso daqui numa equação homogênea, o
que eu faço? Tá? Eu somo um dos dois lados, não é assim? Então, eu vou somar um aqui, tá? E vou pegar esse lado aqui da equação e somar um também. Coisa, tá? Só que 1 mais 1, né? Menos 1 mais 1 vai dar zero, tá? Então, eu igualei a equação. Só que, o que aconteceu aqui? Os dois é zero, né? Pô, se os dois é zero, é a mesma coisa que eu dizer que essa equação, deixa eu pôr mais para cá, tá? É igual a essa equação. Não é isso que a gente está fazendo? Então, resolver um sistema, então, é fazer todas as equações do sistema se transformarem em equações iguais. Por quê? Porque se a gente fizer, primeiro, se a gente trabalhar com todas as equações homogêneas, tá? E colocarem elas sendo iguais, tá? A gente vai chegar a valores de x e y que satisfaçam a equação, tá? César, mas e se elas forem não homogêneas? Ou seja, tá? Se eu tiver algum jeito aqui de fazer que elas não sejam homogêneas, tá? Tem solução? Sim, a gente vai ter uma solução, tá? Particular, tá? E um monte de outras soluções, tá? Mas isso a gente vai ver mais para frente. O que nos importa nesse momento é entender que resolver sistemas lineares, tá? É resolver, né, procurar o grupo solução que atenda essa equação. Se ela tem duas variáveis no sistema, tá? A gente vai ter dois números de resposta, tá? Que vão substituir aqui. Se ela tiver três, teoricamente a gente vai ter um terceiro número aqui, tá? E se ela tiver 25, tá? Provavelmente a gente vai ter 25 números aqui. Tá? Para a gente não ficar muito louco, eu nem vou falar, né, que esses números aqui, ó, tá, todos eles podem ser vetores, né, ou podem descrever um vetor. Eu nem vou falar isso para vocês, porque senão na cabeça nossa vai ficar muito complicado. Mas lá na frente, um dia, se Deus quiser nessa matéria, a gente vai saber o que é um vetor direitinho, que vai resolver ajudar vocês a fazerem aqueles exercícios loucos lá de física, de vocês são ciência da computação, né? Ou de computação gráfica, ou de processamento digital de sinal, ou de geometria analítica, você pode até usar isso daqui para geometria, ou, sei lá, sabe aqueles negócios que aparecem no Facebook lá? Um óculos mais dois girassol com 5 pétalas, mais dois girassol com 2 pétalas igual a 8. Daí, um girassol com 3 pétalas. O cara faz um monte de coisa lá e depois assim, fala para mim quanto que é um carinha com a mão no bolso, segurando o chapéu, enfiando o dedo no nariz, né? Quanto que vale isso, né? Daí o cara coloca assim, só os gênios descobrem. Não, é só gênio não. É só alguém que sabe falar matematiquês, né? Que ele troca o girassol por um escalar, né? Ou por um número, multiplicando uma letra qualquer. O hominho com o dedo no nariz, ele faz diferente, tá? Ou seja, daí ele pega a combinação de tudo isso, monta um sistema com a combinação de tudo que ele está vendo lá,
tá? E resolve, tá? Bom, nesse caso aqui, eu não vou... A gente pode notar que o par ordenado 2, 1, tá? 2, 1, ele atende à proposição, tá? Olha que legal. Se a gente colocar 2, 1 na equação de cima, tá? Para isso, deixa eu fazer diferente aqui. Eu vou voltar um monte de coisa. Olha só, por isso que eu gosto do PowerPoint. E não vai mais. Tá, então vamos passar esse daqui para cá, fazer que nem a gente faz no caderno, né? Passar esse daqui para cá, tirar esse menos. E sua caneta, professor? Não foi, não? Ah, cara, eu desisti da caneta. Desisti da caneta porque fica muito feio a letra. Entendeu? E agora eu já aprendi um jeito mais rápido aqui no... Não tá bonitinho no PowerPoint? Tá dando para... Aliás, posso até aumentar o tamanho aqui, ó. Não fica bonitinho no PowerPoint? Ah, tá bonitinho. Então, e ó, de boa, eu posso dizer para você que tá mais bonito que a caneta e mais rápido que a caneta ainda. Né? Porque escrever demora o tempo. Aqui a gente pode copiar, dar Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Mas o fato é o seguinte, ó, vamos pegar uma equação aqui, ó, essa equação aqui. Tá? Então, vou pôr o 2 no lugar do x, 2 vezes 2, 4, colocar o 1 no lugar do y, 4 menos 1, 3. Satisfez essa, certo? Beleza. Eu vou pegar essa daqui agora, pôr o 2 aqui. 2 no lugar do x, 2. 1 no lugar do y, 2 mais 1. Né? 2, 1 ou 2 menos 1? Alguma coisa eu fiz errado. Claro que eu fiz errado. Não é mais 1, é menos 1. Ó, tá vendo os erros matemáticos que a gente faz? Ou seja, aconteceu a mesma coisa aqui no PowerPoint, o que acontece no caderno da gente. Quando a gente vai passar de um lado para o outro, a gente acaba errando o sinal, tá? 2x menos y igual a 3, tá? Beleza, então 2x menos y igual a 3. Beleza. X mais y igual a 1. 1. Tá, então eu errei aqui. Por quê? Ó? 2 mais menos 1. Então é menos 1 aqui. Menos 1. 2 e menos 1. Mas vocês entenderam, né, gente? 2 mais menos 1 igual a 1. Então é assim. 2 mais menos 1 igual a 1. E eu não sei o que eu fiz aqui. Ah, tá. Ah, eu peguei um negócio assim para ficar fácil para mim, mas daí eu me complico aqui nas... Mas o fato é esse aí mesmo. Então, podemos notar que o par 2 menos 1, né? Só que daí 2 menos 1 não vai dar certo aqui. Tem que mudar a equação, né? Tá? Então, vamos mudar aqui. 2 menos 1 igual a 1. 2 menos 1, só para acertar bonitinho, igual a 1. Tá? Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma máxima também que é assim, professor de matemática, ele nunca se engana. Ele nunca erra, né? Ele sempre se engana ou faz as coisas para ver se vocês estão prestando atenção. Não é assim? Então, daí você vai na faculdade lá, estava vendo um curso de álgebra linear, daí o cara faz um monte de conta lá e dá errado, daí o cara fica assim, cara, olhando, falando, pô, caramba, por que eu errei, né? E o aluno olhando, né? Eu olhando e falando assim, cara, eu vou bombar nessa matéria, porque nem o professor consegue fazer direito, imagina eu na prova.
Não é assim? Esse que é o medo que a gente tem, né? Mas não tenham esse medo. A gente está... Tá? Bom, então é o seguinte, se a gente pegar, então, essas equações aqui, que agora vão dar certo, ela vai ter uma solução comum, tá? E se a gente for desenhar essa solução comum, tá? A gente vai ver, lembram-se que eu fiz o gráfico das retas, tá? E a solução comum é exatamente onde as retas se cruzam, tá? A gente vai rever isso daí. Bom, então vamos ver. Legal, a gente tem um sisteminha, né? Simples, né? Que é esse aqui, tá? Geralmente, os sistemas, eles são representados matematicamente assim, tá? Para dizer que é um sistema, tá? E você tem que achar os valores do x. Mas como que eu acho? Porque nesse daqui, tá? Você já deu a solução, tá? E a gente viu a resposta da solução. Inclusive, você foi bem espertão aí, porque a solução não atendia a equação. Em vez de você mudar a solução, você mudou a equação para fazer com que a solução atendesse. Legal, só que num sistema de treliça, de peso, de força, você não vai poder mexer na fórmula para fazer a fórmula adequar a sua resposta, certo? Então, a gente tem que prestar mais atenção, tá? Esse tipo de sistema que é pequenininho, a gente chama de sistema 2x2, porque ele tem duas variáveis e duas equações. Bom, então se a gente for extrapolar um sistema 5x5, tá? Ele deve ter 5 variáveis e duas equações. Não. Tá vendo? Ninguém, na aula, alguém ia falar, não, 5. Né? Aqui ninguém fala, todo mundo só escuta. Beleza? Então. E a gente pode ter sistema 4x2. Tá? 4 variáveis e duas equações. Então, a gente até pode, tá? Só que daí a gente vai ver que esses são casos especiais. Por quê? Só tem talvez uma única solução, que é o zero. Né? 0, 0, 0, 0. São 4 zeros. Tá? Por quê? Porque o número de variáveis é maior do que o número de equações. Tá? E para você resolver um sistema linear, você precisa ter, no mínimo, o número de equações igual ao número de variáveis. Posso ter mais equações do que o número de variáveis, tipo um 4x8? Pode. Tá? Nesse sistema 4x8, a única coisa que a gente vai notar é que tem 4 equações. Se ele tiver solução, né? Se a gente achar uma solução para ele, a gente vai dizer que tem 4 equações aí que elas não precisavam estar aí no sistema. Como assim não precisava? Não, porque de alguma maneira ela não traz informação nova, nenhuma informação nova a mais para o sistema. Ela está de redundante. Por quê? Porque um sistema ideal, o número de variáveis e o número de equações já é o suficiente para a gente descobrir qual que é a solução. Se ele tiver a solução e tiver mais linhas ou mais equações, a gente vai verificar que as equações a mais, se o sistema ainda continua sendo possível de se resolver, elas estão aí simplesmente para agregar número e fazer complicar a vida da gente. Né? Ou seja, só com as 4 primeiras a gente pode resolver. Tá? E a gente acha o valor x, y, z e w, tá? Que satisfaça aquela seguinte situação. Tá? Foi isso que eu falei para vocês. Tá? Ó, por exemplo, vamos extrapolar então e vamos generalizar tudo, porque é o que os professores gostam de fazer para complicar a vida da gente. Tá?
Então, veja bem, vamos resolver sistemas, tá? Onde a gente tem um escalar, um número qualquer, vezes uma variável, mais o escalar qualquer vezes outra variável, mais um escalar qualquer vezes outra variável. Pô, a gente pode ter um sistema que tenha N equações, ou N variáveis, tá? E tudo isso igual a alguma coisa, certo? Tá? Os A1 até a N, a gente já viu que eles têm que ser números reais, tá? Né? E eles podem até ser números complexos, tá? Mas número complexo é mais complexo, então vamos deixar para lá. Vamos trabalhar só com os reais que já está bom, de bom tamanho, tá? Tá? E o x1, que são as variáveis até xn, quantas variáveis tiver o problema, tá? A gente vai descobrir que também são números reais. Tá? Mas elas são variáveis, porque pode assumir o valor que a gente definir no sistema. Bom, vamos lembrar de novo que é mais rápido, então. Ó, eu tenho uma equação 4x1 menos 5x2 mais 2 igual a x1. Bom, o que acontece aqui? Ó, eu tenho x1 dos dois lados, tá? Cara, é um jeito complicado de ver uma equação assim, né? E tenho, né, um termo independente aqui do lado esquerdo. Poxa, gente, para a gente fazer isso daqui, entrar nessa formulinha que é mais fácil para a gente entender e para a gente trabalhar, a gente tinha que dar uma jogadinha aqui, né? Fazer uma jogadinha daquele jeito bem simples. Por exemplo, ó, vamos transformar isso daqui numa equação homogênea primeiro, tá? O que eu faço? Eu tenho x1 aqui, então eu tiro o x1 daqui, que é a mesma variável, então eu tiro o x1 desse lado. Então, 4x1, se eu tirar x1 desse lado, para deixar zero aqui, tirando desse lado, vai ficar 3x1. Beleza? Então, 3x1 menos 5x2 mais 2 igual a zero. Tá? Só que para ficar na nossa formulinha aqui bonitinha, que a gente vai começar a trabalhar, tá? Eu não posso, nesse momento, igualar a zero aqui. Tá? Então, o que eu faço? Eu passo para lá, né? Ou seja, eu faço se transformar em zero aqui, somando menos 2, e aqui eu somo menos 2, que vai dar menos 2. 0 menos 2 dá menos 2. Beleza, vocês entenderam essa passagem, né? Uma coisinha bem simples, né? Eu passei o 2 para cá e passei o x para cá, subtraindo. Né? Então, se eu colocar essa equação desse jeito aqui, tá? Já está dentro de uma formulinha genérica que eu vou explicar para vocês como que a gente resolve isso daí em 20 minutos e a gente vai conseguir resolver qualquer equação desse jeito, né? Só para lembrar, se a gente tiver uma equação com mais variáveis, que nem nesse caso aqui, ó, também dá para resolver. Essa equação aqui não está nessa formulinha? Dá, né? Tá. E se eu fizer um sistema desse tipo aqui? Aí é uma pergunta que eu quero ver vocês responderem no chat. Se eu fizer um sistema desse tipo aqui e colocar aquela... Dá para responder no chat aí? É possível responder ou não? Dá para resolver um sisteminha desse jeito? Por favor. Estou aguardando. Pô, ninguém vai responder? Tá, o Roberto disse que acha que dá. Já dedurei ele aqui.
Tem mais alguém prestando atenção na aula aí? Ou todo mundo está assistindo Netflix e vai assistir depois? Ou está muito fácil? Porque, de repente, tá, o Vinícius, tá, o Vinícius acha que é meio difícil de responder, já que ficam duas variáveis sobrando. Beleza, vamos pensar aí. Alguém mais aí quer... Espera aí que vai respondendo aí. A gente vai... E aí? Vai lá, Maria, vai lá, Maria, roda o peão, força! Força, Maria, roda o peão! Vamos ver, estamos vendo. E aí? Aquela senhora tem 8 filhos e que mora numa granja. Agora 2 ela empata. 3 ela ganha, 4 ela ganha, 5 ela ganha, 6 ela ganha, 1 ela perde. O peão ainda tem força. Agora última volta. Aí agora. 1 não, 2, já ganhou. Só tem 3 respostas. E aí? Olha o 5, olha o 6, olha o 1, voltou! Ganhou a casa! A Maria Lúcia da Silva, da Granja Chinosa, ganhou a casa. Então, né, gente? Vamos resolver melhor isso daqui. Tá? Ó, como que a gente resolve isso daqui? Dá para resolver. A gente tem 2 variáveis sobrando, concorda? É isso que todo mundo tá prestando atenção. Tá? E eu vou pegar essas 2 variáveis aqui, ó. E vou colocar aqui. Calma aí. Ó, se eu multiplicar o x3 aqui em cima por 0, ele some, concorda? Se eu multiplicar aqui em cima o x4 por 0, ele some, não some? Legal. Então, quando eu fiz isso daqui nessa equação de cima, por um acaso eu mudei alguma coisa na equação? Não, né? Porque eu só estou somando mais 0 e 0, né? Beleza? Então, se eu fizer isso daqui, gente, tá? Usando essa tática aqui que eu tenho, aí a gente tem um sistema. Lembram-se? O sistema tem que ter o mesmo número de variáveis, tá? Para ser resolvido. E isso daqui, ó, é só um artifício matemático que a gente usa, tá? Em alguns casos onde o professor ferra com a gente na prova, né? Você acha que ele vai dar coisa simples para você fazer? Né? Não, ele vai dar uma coisa que vai fazer o seu cérebro fritar um pouquinho, né? Porque é a função nossa fazer vocês pensarem um pouquinho, raciocinar. Só que, é assim, não adianta também eu dar coisa para vocês pensarem se a gente não ajuda a pensar, né? Tá? E eu tenho certeza que um sistema com variáveis faltando
não vai ser mais problema para vocês melhorarem isso daqui. Por exemplo, eu poderia também, tá, fazer essa sacanagem maior ainda, né? Que é colocar assim, né? Que às vezes... por que que foi para baixo? Tá? Ó. Concorda? Na realidade, aqui tem que ser mais. Tá? Para ficar do jeito que era. Né? Ou seja, você mexendo com as coisas, sabendo da igualdade, dá para você melhorar. A gente não aprendeu a resolver ainda, mas dá para você melhorar as equações do sistema para que ele se torne mais maleável para a gente trabalhar. O Vinícius está perguntando se para resolver um sistema com 4 variáveis não teria que ter 4 equações. Sim. Tá? Por quê? Porque senão a gente não vai conseguir achar as 4 variáveis. Tá? Mas no mínimo 4. Você lembra que eu falei do sistema 4×8? O sistema 4×8 tem 4 variáveis, tem 8 equações, né? Tá? Bom, mas tem um detalhe, né? Olha só. Vamos ir um pouquinho para frente, que daí eu vou te mostrar que também não é tão difícil assim resolver esse negócio de equação. Mas, quer ver? Por exemplo, dá uma olhada. Ó, eu peguei 2 exemplos aqui para a gente brincar um pouco. Ó, 2x menos 1x2, 2x1 menos 1x2 mais 1,5x3 igual a 8. Tá? Então tem x1, x2 e x3. x1 mais 5x2 menos 4x3 igual a menos 7. Beleza, são 2 equações. Dá para resolver esse sistema? Dá, perfeitamente, né? E esses sistemas aqui, ó? Ó, esse daqui, eu acho que eu até escondi aqui, né? Tá? Ou seja, é um sistema que aparentemente está faltando aqui o x1, não é? Tá? Beleza. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Se isso daqui, essa linha, né, é igual a essa linha, e é igual a essa linha, para a gente resolver o sistema, eu teria que achar um x1 que colocado aqui, tá? Um x2 que colocado aqui, aqui e aqui, e um x3 que colocado aqui, aqui e aqui, fizesse isso tudo ser igual, tá? Tem algum problema se eu mudar a ordem aqui dos tratores aqui, por exemplo? Eu mexi alguma coisa no sistema quando eu fiz isso? Não, né? Eu simplesmente mudei, tá? Se eu pegar essa equação no meio e passar aqui para baixo, eu mexi em alguma coisa? Também não. Bom, então, se um sistema é para ser resolvido, para que a gente ache o valor do x1, x2 e x3 que satisfaça a solução do sistema, e esse x1, x2, x3 tem que ser comum nas 3 equações que tem no sistema, não importa se eu mudar a ordem das linhas aí,
tá? Porque eu vou conseguir resolver de qualquer maneira, tá? E mais, tá? Só para relembrar, aqui eu fiz essas duas equações aqui e eu coloquei, eu solucionei, coloquei no gráfico aqui, né? Para mostrar as duas retas com as devidas acelerações, tá? Que a gente já tinha feito na última aula, tá? Então a gente já viu, né? Quer dizer, a solução é exatamente, se eu der zoom aqui, um zoom legal, né? Nessa equação aqui, tá? A solução vai ser exatamente o ponto de interconexão, que vai ter, nesse caso, como eu desenhei, né? Ela tem só x1 e x2, vai ter uma coisa aqui no eixo das ordenadas, tá? Que eu vou chamar de x1, e uma coisa aqui no eixo das abscissas, que eu vou chamar de x2. Por que você não chamou de y? Porque a gente está trabalhando com a variável x2. E se a gente está trabalhando com a variável x2, tá? Tudo que tem aqui, ó, tá? Tem que ser x2. Por quê? A solução para esse sistema, tá? Vai ter que ser dado em função de x1 e x2. Tá? E, aliás, eu acho que eu até copiei lá já de algum sistema. Bom, e se a gente traçar as duas retas, tá? Para esse sistema e para esse, a gente vai ver que o x1 vai dar em algum lugar aqui, mais ou menos, onde eu estou com o cursor, tá? E o x2 vai dar mais ou menos aqui, em algum lugar, um pouquinho abaixo da reta, né? Que é onde elas se cruzam. Bom, vai ser um número real. Ele vai ser inteiro? Não, não vai ser inteiro. Mas vai ter a solução que vai agradar, né? Nesse caso, vai. Por quê? Porque eu vou achar, tá? Aonde essas duas retas aqui se cruzam, tá? Beleza? Isso é bom. Mas a gente tem algumas situações, né? Quando a gente está resolvendo o problema. A gente tem retas que podem ser paralelas, tá? Ou seja, se eu tiver uma equação lá que forma a reta e paralela a qualquer outra equação, tá? Eu não vou conseguir achar uma solução que iguale tudo. Dá para resolver o sistema? Sim, a gente vai fazer um monte de conta ainda, tá? Mas a gente vai saber que o sistema não vai ter uma solução única, tá? Talvez só o 000, mas se o 000 for solução, essa reta aqui não passaria aqui onde está. Ela teria que passar no 00. Então, 00 seria a origem. Tá? Bom, mas beleza. Então nesse sistema que as retas todas são paralelas, tá? Ou tenho duas equações, mas são retas paralelas. Não tem solução para o meu sistema. Não tem solução para o seu sistema. Mas daí não contradiz quando você disse que o 00 é a solução? Porque o 00 é um ponto na origem de um sistema. E ele é solução para todos? Não, ele é solução porque vai ter um momento que eu tenho 0,7 e outro momento que eu tenho 0 menos 11, tá? Então eu vou ter o 0 também. O 0 faz parte da solução dessa reta aqui, tá? Mas a gente tem que saber fazer os cálculos, as contas, para entender melhor como isso procede. Mas e se as retas são coincidentes, que é um caso específico aí? Bom, nesse caso, o sistema vai ter infinitas soluções. Tá? Nesse momento da nossa vida, povo, a gente está pensando em coisas bem simples, né? Coisas de duas dimensões. Né? Tá? A gente vai fazer isso daqui não para duas dimensões. A gente tem que fazer isso num sistema que tenha 4 dimensões, 5 dimensões, tá?
Por quê? Porque o sistema que tem 4, 5, 6 dimensões é um sistema que tem 4, 5, 6 variáveis. Tá? Porque fazer o de 2 variáveis e o de 3 variáveis é muito fácil fazer. Tá? Mas um sistema um pouco mais complexo, com mais variáveis, ele começa a se tornar um pouco mais difícil. E daí, como que a gente faz para resolver esse sistema mais difícil? Tá? Bom, primeiro a gente aprende o mais fácil, depois a gente vai para o mais difícil. Tá? Mas a técnica é a mesma. Tá? Então, com o que a gente viu até agora, a gente pode relembrar a classificação dos sistemas. Tá? A gente tem os sistemas que têm exatamente uma única solução, uma solução só. Tem sistemas que não tem nenhuma solução e tem sistema que tem infinitas soluções. Tá? Bom, e para resolver, como que faz? Tem jeitos fáceis, mais fáceis de se resolver. Tá? Um dos jeitos que a gente vai ver é a notação matricial. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever, tá, o nosso sistema em forma de matriz de coeficientes. Tá? O que é coeficiente? É o número que vai aqui na frente da variável, lembra-se? Tá? No caso, quando não tem nada, é zero. Mas no caso onde tem só a variável, o coeficiente é 1. Tá? Aqui, por exemplo, eu escondi, né? Não tem x1. Então, ele está escondidinho ali. Ó, tá? Seria zero. Então, o que eu faço? Eu pego os coeficientes do meu sistema e monto em forma de matriz. Tá? Então, eu quero acreditar que daqui para cá não tem muito segredo fazer. Tá? E é até que relativamente simples. Tá? Beleza. Bom, e os resultados aqui? Tá. Tem um jeito que é a matriz de coeficientes. Tem outro jeito que a gente chama de matriz completa. O que é a matriz completa? Bom, matriz completa, você pega a matriz de coeficiente, matematicamente, para a gente saber que é uma matriz completa, era para ter um jeito de pôr. Ah, tem jeito, que eu vou fazer aqui um fiozinho desse jeito aqui, uma forma assim, ó. A gente faz uma barra aqui, ó, tá? Com uma espessura razoável, e para ficar bonitinho, certo, conforme manda o figurino, a gente usa tracinho, tá? Então isso daí é uma matriz completa. Tá, César, o que você fez na matriz completa? Eu simplesmente peguei, tá, os resultados aqui, né, a matriz dos resultados, e coloquei os índices aqui dentro. Só isso. Tá? Ah, mas eu não sei o que é a matriz. Eu não lembro, apesar de ter visto já, ou nem vi, ou faz muito tempo. Matriz, gente, nada mais é do que uma forma de organizar números em linhas linhas e colunas. Foi o que eu fiz aqui. Tá? Essa matriz, por exemplo, é uma matriz que a gente chama matriz 3 por 3. Por quê 3 por 3? Tá? Ela tem 3 linhas, tá? E 3 colunas. Tá? Esse negocinho que a gente coloca aqui, a gente chama índice. Tá? E se eu pegasse esses números aqui, tá? E fizesse desse jeito aqui, que nem eu fiz, coloquei. Organizei também em forma de matriz, tá? Só que essa matriz aí tem 3 linhas e uma coluna. Tem um nome especial, a gente chama de matriz coluna. Tá, e essa matriz aqui, que é a matriz completa do meu sistema, tá? 3 linhas e 4 colunas, tá? Beleza.
Mas você ainda não falou e tem 5 minutos para falar como que resolve esse sistema aqui, que eu tô louco para entender qual que é a técnica que você faz aqui para resolver o sistema, tá? A gente pode usar o que eles chamam de técnica de escalonamento, ou, tá? Tem o método de eliminação de Gauss, tá? Mas o que faz esse método? Ele simplesmente, tá, consiste em substituir as equações existentes por equações equivalentes, mais simples, tá? Opa, não estou entendendo isso. Usando artifícios matemáticos para a gente fazer as equações equivalentes, tá? Só que para fazer isso, a gente tem que relembrar só aquelas regras que eu já falei para vocês. Por exemplo, se eu tiver A igual a B e I igual a J, tá? A gente pode somar A de cima com A de baixo, tá? Por quê? Porque se é uma igualdade, isso é número positivo, tá? A gente pode somar, por exemplo. Se tudo que está desse lado é igual a tudo que está desse lado, então se eu somar a quantidade de cima com a quantidade de baixo, vai continuar desse lado, do lado esquerdo. E se eu somar a quantidade de cima com a quantidade de baixo, vai continuar valendo a mesma coisa do lado direito. E a igualdade vai permanecer. Então, gente, eu posso fazer isso. Beleza? Alguma dúvida em entender esse ponto? Tá? Porque pode gerar dúvidas. Dúvidas no momento geram dívidas lá na frente. Tá? Simples, né? Tá? Se eu tenho um sistema, tudo que eu tenho desse lado é igual a tudo que eu tenho desse lado. Se eu somar tudo desse lado, vai ser igual a somar tudo desse lado, porque é uma igualdade. Outra coisa também é que a gente pode multiplicar, tá, a igualdade de cima por uma constante, tá, que continua sendo igual, tá vendo? Se eu multipliquei, por exemplo, a de cima por 2, só que se eu multipliquei 2 desse lado, para ficar balanceada a igualdade, eu tenho que multiplicar por 2 do lado de cá também, certo? Então, tudo bem, foi o que eu fiz. Tá? Mas se isso é válido, e agora eu tenho 2A em cima, tá? Embaixo, do outro lado eu tenho 2B, mas se isso é válido, eu também tenho 2B aqui. Entendeu, gente? Sem problema. A igualdade se manteve. Mesma coisa aqui. Se eu multiplicar embaixo, tá, por 3, tá? Para eu manter a igualdade, eu tenho que multiplicar por 3 aqui. Então, e continua igual. A igual a B, 3I igual a 3J. Mas se A é igual a B, tem que ser igual a 3I e 3J, eu posso arrumar e fazer isso daqui. Coitado do Giovanni. Não perdeu muito não, Giovanni. Fica tranquilo. Tá? Bom, então, para um sistema simples, a gente pode fazer a mesma coisa. Vocês concordam comigo? Ou seja, se isso tem que ser igual a isso, que tem que ser igual a isso, tem que ser igual a isso, veja bem, se eu multiplicar isso daqui por, sei lá, vou inventar aqui um negócio, 2, tá? 2. O que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando em cima por quanto? Por 2. Concorda comigo? Eu fiz assim, multipliquei aqui por 2, tá? Por 2. Então aqui eu também multipliquei por 2. Multipliquei por 2. Mudei alguma coisa? Não, né? Ah, mas se tivesse desse lado só 2? Ah, eu multipliquei por 2 os termos, multipliquei por 2. Beleza? Bom, e por que vai...
mas 1 minuto para explicar. E em que isso daqui vai resolver a nossa vida? Tá? Vai resolver no seguinte sentido. Olha só. Tá? Se eu pegar um sistema desse jeito aqui, ó, tá? Eu simplesmente peguei o sistema e organizei colocando os x que estavam faltando. Tá vendo? Aqui está faltando x2 e x4. Tá? Então eu coloquei 0x2 e 0x4. Eu simplesmente reescrevi as equações do jeito que era para reescrever, com os índices zero aqui, para que eu já consiga tirar a matriz, e mais ainda para ficar naquela... Cadê aquela... Sei lá onde pus. Caramba, tá lá em cima. Ô, louco, meu! Cadê o negócio? Perdi. Ah, que desespero. Que desespero. 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 Cadê a formulinha? Bom, não sei onde foi parar a fórmula. Lembra da fórmula? AX1, A1x1, A2x2, A3x3, A4x4 igual a B. Tá? Então, se a gente fizer o sistema ficar desse jeito, ele fica na fórmula. E o sistema, se ele ficar na fórmula... Estava de baixo, né? Olha que interessante. A ideia é a gente fazer operações matemáticas com essas linhas, né? Para que a gente vá eliminando aos poucos as variáveis nas linhas inferiores, tá? Ou seja, se a gente pegar um sistema A1A até a N, B1, né? A1, X, A2, né? Ah, mas aqui eu tinha que fazer outro jeito aqui. Mas dá até para entender, vai. É que aqui já é da segunda linha, então eu vou pegar um índice. Eu vou fazer uma matriz, tá? Aonde eu vou eliminando aqui embaixo, tá? Primeiro eu tento arranjar um jeito para eliminar esse x1, tá? Eliminando depois embaixo tanto o x1 quanto o x2, depois tanto o x1 quanto o x2 e o x3, até eu chegar no final lá da matriz, lá embaixo, ou do escalonamento, onde eu vou ter só uma variável aqui, ó. A n vezes xn é igual a bn. Bom, se eu tenho que a n vezes xn é igual a bn, isso é um número e isso é outro número, o meu xn, que é o que eu quero saber, é o bn dividido pela n. Tá? Legal, vou achar um número, né? O xn vai valer o bn dividido por an. Daí eu pego esse cara e substituo aqui, ó, o xn aqui. Tá? Não, Se eu substituir O em x3, o que eu quero dizer é o seguinte, eu vou ter que... É que eu deveria fazer em módulo de matriz aqui. Se eu substituir, eu vou achar... Vamos chamar isso daqui de Z, para ficar mais fácil, né? A, B, C, D, E. Se eu achei o E aqui, eu tenho o E aqui em cima, eu substituo aqui em cima, eu vou achar o B4, tá? Daí eu substituo aqui em cima, vou achar o B3, tá? Que na realidade é outra incógnita, só vou fazendo conta. Daí aqui em cima eu vou achar esse daqui. Ou seja, eu vou ter que correr todas as minhas linhas, tentando cancelar esses itens, tá? Para chegar na última variável. Achei a última variável, eu venho e substituo na segunda linha. Eu vou fazer esse desenho melhor aqui, só que daí eu vou usar uma notação matricial, tá? Então, aqui, ó, vai ser o 1, tá?
Aqui vai ser 2, 1. E daí, na aula que vem, a gente entende melhor. Tá? Esse elemento aqui, se a gente for passar naquela matriz lá, matriz, aqui, ó. Tá? Então, a gente identifica os elementos da matriz sendo assim, ó. Esse 1 aqui é o elemento da primeira linha, primeira coluna. Esse daqui, ó, é o elemento da primeira linha, segunda coluna. E esse daqui é o elemento da primeira linha, da terceira coluna. Tá? Esse daqui já, entendeu? E daí a gente tem um jeito mais fácil de entender visualmente como que vai acontecer. Beleza. Ó, eu estou parando a gravação agora e ainda vou ficar 30 segundos na sala.